presentes, passaram, voltaram, do grupo judeus das colônias. Hoje a gente tem 4.200 leads de descendentes dos judeus das colônias, que foi uma conectividade encantada, mágica e muito bacana. Esse trabalho, né, explicando um pouquinho o contexto, ele teve um despertar no fim do ano passado, tocado aí por alguns aspectos de inatividade do sítio histórico de Quatro Irmãos, né? Ao mesmo tempo também, aí, na parte de minha reflexão, que a gente se dedica tão pouco à questão da nossa imigração de cidadão brasileiro, judeu e judias, judeus e judias, que não comemoramos o Dia Nacional da Imigração Judaica da forma devida, enquanto muitas outras colonizações comemoram e muito. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um exemplo disso: colonização italiana, colonização alemã, e nós temos que colocar a nossa imigração com visibilidade, do meu ponto de vista. Nós temos a nossa migração às colônias do Barão Virgem, que está fazendo 120 anos, mas quem conhece um pouco a história do Brasil, estuda a história dos judeus do Brasil, sabe que nós estamos aqui desde o descobrimento, já chegamos junto com Cabral, talvez alguns antes, inclusive, uma leva enorme de cristãos novos, leva dos judeus da Amazônia, judeus do Egito, os judeus holandeses, né, que ajudaram a fazer Recife. São várias e várias imigrações. As pessoas às vezes não sabem. Talvez os judeus, depois dos indígenas, sejam a etnia mais antiga no Brasil presente. Porque aquilo que a gente aprende na escola, os primeiros habitantes do Brasil foram os degredados. A gente sabe que 50% pelo menos eram judeus que queriam manter a sua identidade e ficavam presos nas masmorras durante a Inquisição em Portugal e Espanha. E vinham aqui como se fossem criminosos, mas na verdade o único crime era querer manter a sua fé. Tivemos vários, vocês sabem que eu cito, tivemos o João Faras. João Faras foi navegador do Pedro Álvares Cabral. João Faras foi rei do Rio Grande do Sul e deu o nome do Cruzeiro do Sul, que está na nossa bandeira, como tradutor e intérprete. Falava 7 línguas, inclusive o hebraico, e vários outros. O primeiro grande empreendedor brasileiro, 1515, 1520, era um judeu chamado Bacharel da Canané. Tinha esse nome porque todo mundo achava que ele era um grande erudito sábio, e ele fez o início da capitania de São Vicente, que depois foi capturada pelos portugueses, e ele se deslocar para Canané, mas foi um grande empreendedor. Então os judeus tiveram várias fases no Brasil. Tivemos a fase mais recente, que é a fase pré-holocausto, pós-holocausto, os judeus do Egito, que eu acho que foi a última grande leva, e nós temos um representante aqui. Levanta aí, Eduardo Cohen. Aê! Essa migração que muita gente conhece, vem decorrente, se fala muito da expulsão dos palestinos de Israel, supostamente expulsão, mas fala muito pouco sobre a igual quantidade de expulsão dos judeus dos países árabes. E dentro disso, nem sempre a gente cuidou da visibilidade dessa migração judaica, da nossa participação como construtores do país, polos de desenvolvimento econômico em várias fases da história que as pessoas aprendem na escola, mas não estamos necessariamente visíveis ali. Então a imigração judaica, nós como cidadãos brasileiros, eu considero extremamente importante. Tem essa imigração, que é a imigração das colônias do Barão Virgem. A gente sabe que o projeto do Barão Virgem foi fantástico. É um senhor, uma senhora à frente do seu tempo, que provavelmente fizeram o maior deslocamento privado de gente do Brasil para o bem. Mais de 100 mil famílias tiradas do leste europeu para as colônias dos Estados Unidos, colônias do Canadá, colônias na Austrália, colônias na Argentina, enfim, aqui no Brasil, um projeto menorzinho, né? Foi o fim da jornada da colonização. Porém, uma coisa nós podemos dizer, que é a única fase de imigração não clandestina, não voluntária, não avulsa, foi essa que nós tivemos aqui. E a única que pode ser chamada de colonização. Em grande volume dentro do passado anterior. Portanto, aqui nós estamos sim na região que oficialmente é a região que dá para se comemorar simbolicamente, materialmente,